Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre como ter uma discussão filosófica, né, debatendo com Sócrates e imaginando as coisas com Galileu. Bora lá? Desde que as pessoas começaram a estudar alguma coisa, mais ainda a filosofia, existe uma tensão entre duas maneiras diferentes de abordar a busca por conhecimento. Na Grécia Antiga, as duas abordagens divergentes são resumidas por duas de suas grandes figuras fundadoras, Platão e Sócrates. O confuso é que a maioria das pessoas conhece Sócrates pelas narrativas de Platão sobre ele, como estrela de seus diálogos. Porém, Sócrates certamente teve suas próprias visões e há outras fontes históricas que descrevem suas ideias, como os escritos de Xenofonte, que viveu entre 435 e 354 a.C. O estilo de Sócrates era o dos antigos sofistas gregos, que eram especialistas na arte da retórica, da oratória e do debate. Diferentemente de Sócrates, os sofistas geralmente esperavam pagamento por compartilharem suas habilidades, sendo seu principal mercado os cidadãos abastados que esperavam aprimorar sua performance. Quer fosse como políticos ou advogados em assembleias públicas, que eram a característica central da vida na Grécia Antiga. Então, o método de Sócrates é um pouco como o de um advogado na corte ou de um político em um debate. Ele toma os pontos dos oponentes e os amplia, em geral, tentando mostrar que eles têm consequências ridículas ou entram em conflito com algo que já haviam dito. O próprio Sócrates frequentemente utiliza analogia com os esportes de combate, como o pugilismo, para a prática do debate filosófico. No treinamento, a meta não é realmente ferir a outra pessoa, mas aprimorar suas defesas e elevar suas habilidades. O melhor resultado para Sócrates é quando o pupilo consegue derrotar o mestre. Outro aspecto importante do método socrático é que o que é dito não é tão importante quanto a forma como é dito. O debate não cuida de fatos ou casos em particular, embora eles possam ser debatidos, mas sim da livre fluência e da essência imprevisível em termos de que tópicos possam ou não surgir. Os sofistas e Sócrates não se utilizavam muito de leitura e escrita, mas valorizavam a rapidez e agilidade na fala. Sócrates, até onde todos sabem, nunca escreveu nada e, na realidade, ao que parece, desdenhava a prática, considerando-a um embotamento para a mente que a deixa preguiçosa. Tanto a maneira de utilizar perguntas de forma eficaz para expor um ponto é oferecer exemplos imaginários ou experiências de pensamento. Um dos exemplos mais importantes da história intelectual foi colocado pelo astrônomo Galileu. Aqui ele demonstra, apenas pelo poder das palavras e ideias, os princípios fundamentais da relatividade, isto é, que todo movimento é relativo a um cenário estável. O objetivo de Galileu com a experiência do navio posta em seu diálogo sobre os máximos sistemas do mundo era explicar por que, se o mundo realmente é uma esfera girando em seu próprio eixo no espaço, não estamos conscientes disso. Em 1672, a ideia de que vivíamos em uma rocha girando em torno do Sol ainda era muito difícil de engolir, e a experiência, hoje lugar comum, de um movimento suave e constante em uma direção, por exemplo, em um trem, se não em um carro, ainda era algo raro, O navio de Galileu ilustra que apenas saindo da estrutura local, isto é, neste caso o navio, que podemos saber o que está imóvel e o que está em movimento. Para perceber o movimento do navio, por exemplo, teríamos que olhar a costa ou o sol distanciando-se através da escotilha. Para ver o movimento da Terra, devemos olhar para o céu noturno e o movimento das estrelas. A experiência mental foi retomada posteriormente de várias formas parecidas por outros físicos, com o objetivo de fazer outras intuições úteis acerca da natureza do universo. Em 1907, Einstein percebeu que estender os mesmos princípios a uma espaçonave acelerando uniformemente demonstraria de maneira similar a impossibilidade de distinguir entre o empuxo de uma aceleração constante e o empuxo gravitacional. E daí surgiu a teoria da relatividade geral. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.